Isaac era a extensão da promessa. E Deus fez promessa a Abraão, e a promessa era que Isaac nascesse, e Isaac nasceu. Mas para que Isaac viesse viver a promessa que foi feita ao seu pai, e sustentar essa promessa, ele teve que enfrentar muitas dificuldades, muitas lutas, muitas provações. Isaac teve que suportar as perseguições, as aflições, as lutas, os inimigos que se levantavam contra ele para tentar impedi-lo de viver a promessa que Deus fez ao seu pai Abraão. Além de ser a própria promessa, ele também vivia debaixo da promessa de prosperidade que Deus fez a Abraão. Mas os seus inimigos lutavam com todas as suas forças para que Isaac viesse desistir da promessa, retroceder na promessa, que Isaac viesse desanimar, desistir e retroceder. Mas Deus sempre renovava as forças de Isaac. Já quero liberar uma palavra para você que me ouve aqui essa noite. Se você recebe, dá um glória para Deus. Deus sempre renova as suas forças. Quando o inimigo pensa que você está destruída, acabada, arrasada, e que não se levantará mais, Deus renova as suas forças e te coloca de pé mais uma vez. Se você acredita, diga glória a Deus. E nos tempos de Isaac sobreveio uma fome sobre a terra, mas uma fome tão grande que afetou até mesmo Isaac. Ele se levanta e vai para um lugar chamado Gerar, que era uma terra dos filisteus. E nesse lugar também havia dificuldades e fome. Mas o Senhor Deus aparece para ele e diz: Isaac, você não vai sair desse lugar. Você permanecerá em Gerar, na terra dos filisteus. E ele fica onde Deus manda ele ficar. Porque não adianta, irmãos, a gente querer ir para onde a gente quer ir. Devemos ficar aonde Deus manda que a gente fique. Nós não nos mandamos. Devemos obedecer a ordem de Deus. Enquanto havia fome sobre a terra, no Egito não havia fome. E a ideia de Isaac era descer para o Egito. O Egito era a grande potência daquela época e havia fartura de alimento. Todos estavam descendo para o Egito para se alimentar. Mas o Senhor Deus fala para Isaac: não desce para o Egito. Você vai continuar em Gerar, porque eu vou te sustentar, e essa é a minha vontade para a sua vida. Deus escolhe para Isaac o lugar mais difícil de estar. O lugar onde havia provações, o lugar onde havia dificuldades, o lugar onde os seus inimigos se levantariam contra ele. Não sei se você já parou para prestar atenção nisso, mas Deus sempre vai mandar você fazer aquilo que é mais difícil de ser feito. Já parou para prestar atenção que Deus vai deixar você no lugar que é mais difícil de estar? Às vezes nós queremos sair para os lugares que são mais difíceis e buscar terras que são mais proveitosas para nós. Mas a ordem de Deus é sempre que você esteja no caminho estreito, na porta estreita, no lugar mais difícil. Por que, bispo? Não sei por que, mas Deus permite que você venha prosperar, crescer, avançar no meio da dificuldade, no meio das lutas, no meio das aflições. A vontade de Isaac, pastora Marlene, era arrumar as coisas e ir embora para o Egito, porque lá estava melhor para prosperar, gerava mais dinheiro. Mas Deus disse: não, vai ficar no lugar mais difícil, aonde eu quero, porque eu vou te honrar lá. Aonde ninguém está te honrando, é lá que eu vou te honrar, para que todos vejam que a minha mão está sobre a tua vida. Alguém já está pegando a palavra e está levantando a mão para dar glória a Deus? E sabe qual é a mensagem para você hoje? Você não vai embora para lugar nenhum. Vai continuar aonde eu te coloquei. Vai ficar aonde eu te gerei, porque é ali que eu vou te prosperar, até que seja dada a segunda ordem. Quem recebe a palavra da glória. Chegou aqui com planos, né, mulher de Deus? E disse: Deus, eu vou arrumar minhas coisas e vou embora. Mas Deus manda dizendo: você não vai para lugar nenhum. Você vai ficar no lugar aonde eu mandei você ficar. Você não vai sair, porque eu não estou mandando você sair. A minha ordem é para você ficar aqui em Gerar. Mas tem luta, Deus, mas é aqui que você vai ficar. Mas tem perseguição, Deus, mas é aqui que você vai ficar. Mas o inimigo está se levantando, Deus, mas é aqui que você vai ficar. Porque eu sou o Senhor contigo e mostrarei a minha glória na tua vida. Já era para você ter dado glória para Deus essa noite. Para você ter dado glória para Deus hoje. Cadê os adoradores? Já estão na casa. Você que adora Ele, levanta a mão, manda glória, manda aleluia, celebra, faz alguma coisa, porque enquanto você adora, Deus te dá vitória. E ele fica em Gerar. Sabe qual é a primeira luta que ele enfrenta? Os filisteus colocam os olhos na sua mulher Rebeca. Chamam Isaac e perguntam para ele:
quem é essa mulher bonita? Ele diz: minha irmã. Ele mente, com medo dos filisteus matarem a ele e tomarem a sua esposa. Em outra ocasião, os filisteus observam e vê que ele está acariciando Rebeca e tratando-la de forma muito amável, que não é comum um irmão tratar uma irmã dessa maneira. Chama o Isaac e diz: por que você mentiu a nós? Ela não é sua irmã. E ele confessa e diz: é minha esposa. Já começam os primeiros problemas a serem enfrentados. E mesmo naquela terra dos filisteus, no meio da dificuldade, diz a Bíblia que Isaac prospera a nível de se tornar riquíssimo. Diz a Bíblia, nós lemos aqui essa noite, que ele se torna riquíssimo, porque não é o lugar, é a obediência. Não adianta estar no lugar onde há fartura de prosperidade debaixo da desobediência, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Já percebeu que tem pessoas que não conseguem prosperar em lugares que são até bons para prosperar, mas por que não conseguem? Porque estão fora da obediência de Deus. Meu irmão, você pode estar em uma terra de perseguição, você pode estar em uma terra seca, você pode estar em um lugar onde você passa por lutas, provações, dificuldades e adversidades, mas se Deus estiver com você, você vai prosperar. Se Deus estiver com você, vai dar certo. Não é o lugar, é Deus. Não são as pessoas, é Deus. Não importa o ambiente que você está, se Deus estiver com você. Eu vou repetir meu Deus, estou todo arrepiado aqui essa noite. É noite de resposta e Deus está respondendo alguém. Se Deus estiver com você, você pode estar no deserto, Ele vai fazer florescer. No deserto, Ele vai colocar uma mesa e preparar um banquete. Não importa o lugar, o que importa é Deus. É Deus, é Deus. Cadê a glória para Ele hoje? Aleluia. Cadê a glória dele hoje? Isaac prosperou, pastora Marlene, e se destacou. O texto diz, sou fiel ao texto, que quando ele prosperou e destacou, dona Zenália, sabe o que aconteceu? Eles ficaram com inveja de Isaac. Porque ninguém vai ter inveja de derrotado. Quem tem inveja de derrotado? Quem tem inveja de fracassado? Alguém tem inveja de perdedores? Não. Se você está sendo invejada, se você está sendo invejado, é porque você se destacou no meio daqueles que não conseguem se destacar. Às vezes nós ficamos até mesmo chateados porque as pessoas invejam a nós, é verdade ou não é? Mas o pensamento deveria ser o contrário. Se invejaram você, isso é sinônimo de que você está se destacando no meio de pessoas que não conseguem se destacar. Se estão invejando você, é porque você está prosperando no lugar onde não conseguem prosperar, porque você está avançando no lugar onde não consegue avançar. Será que você não percebe que estão invejando você porque tem um brilho diferente, especial em você? E que brilho é esse, Bispo Paulo? É a glória de Deus que se manifesta na sua vida. Oh meu Deus, eu vou repetir porque alguém levantou a mão ali e está dando glória a Deus. A inveja que sobrevém contra você é o brilho do Espírito Santo que está em ti. Porque o segredo da prosperidade de Isaac não era inteligência, não era sabedoria, não era competência, era Deus na vida dele. Sabe qual é o segredo da tua prosperidade? É Deus. É Deus que está te fazendo crescer. Ei, olha para mim. Isaac prosperou tanto que a presença de Isaac se tornou insuportável, pastora Marlene. Já não suportavam mais Isaac, a ponto de chegar para Isaac e dizer: saia do meio de nós, porque você é insuportável. Eu posso conjecturar Isaac olhando para eles e dizendo assim: o que foi que eu fiz para vocês? Qual foi o mal que eu fiz a vós? Porventura eu falei mal de vocês? Porventura me levantei contra vocês? Porventura persegui vocês? Porventura fui contra vocês? Mas eles não tinham o que dizer de Isaac, a não ser: a tua prosperidade nos incomoda, o teu sucesso nos incomoda. Nós não suportamos
suportamos ver você prosperar. Nós não suportamos ver você avançar. Tem gente que está recebendo essa palavra aqui essa noite. Eu vou liberar uma palavra profética sobre a tua vida hoje. Você se tornará tão bem sucedido. Eu vou repetir, meu Deus, porque Deus está mandando repetir hoje. Você vai se tornar tão bem sucedida que será insuportável estar com você no meio de fracassados, derrotados e perdedores. Eles mesmos te expulsarão, porque não suportarão aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Expulsaram Isaac porque não suportaram a prosperidade de Isaac. Isaac já não era mais compatível com eles, já combinava mais com eles. Porque Isaac não era um derrotado, não era um perdedor, não era um fracassado. Isaac era alguém que confiava na promessa que Deus fez ao seu pai, e vivia a promessa que Deus fez a seu pai, e confiava no Senhor Deus Todo-Poderoso que honrava ele. Isaac era um homem de fé. Você já está se tornando insuportável. Sabe aqueles amigos que você tinha antes, que não queria nada com a vida, já não te suportam mais. Sabe aquelas pessoas que te rodeavam antes, que não querem nada com a vida, já não te suportam mais. Sabe os fracassados, perdedores e derrotados que antes estavam no meio com você, agora já não te suportam mais, e já te expulsaram do meio deles, porque não suportam ver você avançar, não suporta ver você prosperar, não suporta ver você crescer, não suporta ver você desenvolver. Mas o importante é saber que Deus está com você. Cadê o glória para Deus aqui essa noite? Levanta a mão e dá glória a Deus. Me fala. Olha para mim. Sabe o que Isaac faz? Ele se retira. O que é que ele faz? Não fique em um lugar onde as pessoas não querem que você esteja. Jamais. Insista para estar em lugares onde te expulsam daquele lugar. Se você não é bem recebido, não vá. Se não te convidaram, não vá. Esteja em lugares onde você é bem recebido, onde você é bem acolhido. Isaac foi expulso daquele lugar e ele saiu. Ele foi para os vales de Gerar, aonde ninguém queria estar, aonde não haviam mais poços, aonde não havia água, aonde não havia como prosperar. Mas Isaac não confiava em lugares, Isaac não confiava em pessoas, Isaac não confiava em circunstâncias, Isaac não confiava em tempo favorável. Isaac confiava na mão de Deus. Eu vou repetir para ver se alguém confia na mão de Deus aqui essa noite. Mas os tempos são desfavoráveis, Bispo Paulo. Confie na mão de Deus. Mas a terra é seca, Bispo Paulo. Confie na mão de Deus. Bispo Paulo, mas não há água. Confie na mão de Deus. Mas ninguém prospera nesse lugar. Confie na mão de Deus, porque Deus te mandou continuar ali, Gerar. Não saia da onde Deus não mandou você sair. Só que havia lá os poços do seu pai, e ele cavou os poços, e de forma improvável os poços começaram a dar água. E se havia água, havia como alimentar os animais. Se havia água, havia como plantar. Se havia água, havia como prosperar. Isaac cavou os poços. Ele saiu de Gerar, mas não ficou de braços cruzados, reclamando, murmurando e blasfemando. Ele saiu, foi ao vale de Gerar, onde ninguém queria ir, mas ele foi trabalhar. E ele trabalhou cavando poços. Ele lutou, ele trabalhou, ele cavou. Ele e seus servos, eles tiveram um trabalho árduo. Cavaram os poços e deu água. Mas os inimigos ouviram que Isaac continuava prosperando. E os inimigos não se contentaram, pastora Marleide, e se prepararam armados e vieram contra Isaac. E sabe o que fizeram? De forma violenta, entulharam os poços de Isaac. Isaac, ele chorou ao Senhor e disse: meu Deus,
Eu estava lá e eles me perseguiram e me mandaram embora. E eu vim para Gerar e agora aconteceu isso em Príncipe Vale. E cavei poços e aconteceu isso. E eles entulharam os meus poços. Mas a Bíblia diz que Isaac não desistiu. Ele continuou e foi para outro lugar. E ele continuou cavando os seus poços. Os seus inimigos vão continuar te perseguindo. Os seus inimigos vão continuar te maltratando. Os seus inimigos vão continuar entulhando os teus poços. Mas você tem um espírito de coragem dentro de você. Mas você tem um espírito de força dentro de você. Mas você tem um espírito de resiliência dentro de você. E não vai desistir, porque a mão de Deus está sobre você. Cadê o glória para Jesus aqui hoje? Isaac cava outro poço, dá água de novo. E os seus inimigos novamente ouvem dizer que Isaac cavou mais um poço e deu água. E mais uma vez, de forma furiosa, vem contra Isaac. E até segunda vez, entulham os poços. Isaac tem que sair dali mais uma vez, triste, cabisbaixo, com um sentimento de frustração. Eu não sei se você já sentiu isso. Aquele sentimento de que você está trabalhando e não tem resultado. Aquele sentimento que você está fazendo e vem alguém de lá e entulha os teus poços. E novamente você tem que voltar ao zero e recomeçar tudo de novo. Mas eu tenho uma palavra para você que me ouve aqui essa noite. Deus está vendo todo o teu sacrifício. Deus está vendo todo o teu esforço. Deus está vendo a tua luta. E não vai ficar desse jeito. Alguém pode levantar a mão e dar um brado de vitória aqui ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Se você pode adorar o Senhor, então levante a mão e diga glória. E pela terceira vez Isaac cava mais um poço. E a este lhe dá o nome de Reobote. Agora é com o Senhor. E ele decide entregar na mão de Deus toda a sua expectativa. Ele decide entregar na mão de Deus toda a sua perspectiva. Só que pela terceira vez os seus inimigos vêm contra ele e guerreiam contra Isaac. E mais uma vez entulham os seus poços. Isaac agora deita e dorme. E naquele momento Isaac está a ponto de desistir, pensando em parar, em aceitar a derrota. Mas quando é de madrugada, o Senhor Deus aparece para ele. E em visão Deus diz para ele: eu sou o Deus de Abraão teu pai. E eu sou o teu Deus, Isaac. E eu vou te fazer prosperar muito nessa terra. Não desista, porque eu estou contigo. Talvez você entrou aqui essa noite pensando em parar, em desistir, em retroceder. Talvez o sentimento que tem no teu coração é semelhante ao sentimento de Isaac, lutar tanto e os inimigos vêm de lá e prevalecer, entulhando os teus poços pela primeira, segunda, terceira vez. E talvez você entrou aqui com um sentimento de frustração, de que nada dá certo para você. Apesar da tua luta, apesar do teu esforço, apesar da tua resiliência, sempre o inimigo tem entulhado os teus poços. Mas nesta noite de hoje, a palavra de Deus vem até você aqui na Igreja Fogo e Glória, na Rua Serrolândia, no número 155, às 21 horas. A palavra de Deus te encontra e te diz: não tenha medo, minha filha. Eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Eu sou o Deus de Isaac. E eu honrarei o meu nome na sua vida. E você vai prosperar. Alguém pode dar glória para Deus hoje? Mais uma vez Deus confunde a terra e envergonha os teus inimigos para a glória dele. Se eu fosse você, eu dava um glória para Jesus aí. Se eu fosse você, eu dava um glória para Jesus. Se eu fosse você, eu adorava. Eu adorava, eu adorava. Ah, meu Deus, cadê? Cadê os Isaques que estão aqui essa noite? Cadê os Isaques que estão aqui essa noite? Deus te renova hoje. Você não vai parar. Vai continuar. Vai continuar. Abimeleque veio até Gerar. Veio com Uzate e Ficol, o príncipe dos seus exércitos, e pediu para falar com Isaac.
sentou na mesa com Isaac. Isaac preparou o banquete com os seus inimigos. Olha o que Isaac fez. Os seus inimigos vieram até ele e ele os tratou com honra. Porque é isso que a gente deve fazer, irmãos. Aqueles que te perseguem, não trate com desonra, trate com honra. Aqueles que te maltratam, trate com respeito. Porque você não é igual a eles. Você não é igual a eles. Enquanto eles estão te perseguindo, você está falando bem deles. Enquanto eles estão te maltratando, você está tratando eles bem. Enquanto eles te desonram, você honra eles. E os inimigos vieram até ele, pastora Marlete, e ele preparou uma mesa, um banquete. Sentaram diante de Isaac e disseram: nós reconhecemos que ninguém suporta o que você suportou, vence como você venceu e prospera como você prosperou, se Deus não for com ele. E reconhecemos, Isaac, que o Senhor dos exércitos é contigo. E a partir deste dia de hoje, você tem portas abertas no nosso reino, porque verdadeiramente Deus é contigo. Mais uma vez, o bem venceu o mal, e mais uma vez, os filhos de Deus prosperaram. E eu quero liberar uma palavra sobre você aqui nesta noite. Você vai vencer essa luta, vai vencer essa perseguição, vai vencer essa calúnia. Sabe por quê? Porque a mão de Deus está contigo. Quem recebe da glória para Jesus aí bem forte?